Olá, eu sou o pastor Luiz Fernando Nassif, aqui da 8ª Igreja Presbiteriana. Trabalho junto com o pastor Jeremias nas áreas de missões, ensino e algumas outras áreas na edificação da igreja. E é uma alegria ter você aqui conosco no CPL Online. Acompanhe agora conosco as mensagens do Palavra em Gotas. Se tem duas coisas que caminham juntas, são maturidade e responsabilidade. É fácil a gente enxergar isso, especialmente para quem é pai. É claro que quem é filho também, não é difícil a gente imaginar essa cena. Quando nós somos pais, uma das coisas que mais alegram o nosso coração é a gente ver que os nossos filhos estão amadurecendo. E isso caminha junto com, muitas vezes, as tarefas dentro de casa, tarefas diárias. A gente vai vendo a criança se tornar uma criança um pouquinho maior, depois um pré-adolescente, um adolescente, e eles vão conseguindo muito mais do que passar a andar, abrir a geladeira, a conseguir falar, muito mais do que isso, que é mais da fisiologia, vamos dizer assim, das crianças, mas assumir também responsabilidades, coisas que quando a criança era muito pequenininha, ela não tinha condições de fazer porque ela não tinha maturidade para aquilo. Agora, quando ela vai crescendo, ela vai ganhando maturidade e vai podendo ter mais responsabilidade também em certas tarefas, em certas ações. Eu vou trazer um exemplo para você. Uma criança de 5 anos de idade, você tem um filho de 5 anos de idade e você tem um cachorrinho dentro de casa. E aí você vai colocar ração lá no potinho lá do cachorro, no comedouro, e chama a sua criança de 5 anos e fala assim, me ajuda aqui, olha, você vai fazer assim, 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 assim. Ensina a criança a colocar essa comida dentro do potinho e alimentar o cachorro. Ótimo, fantástico. Mas eu acho muito difícil um pai e uma mãe entregar essa tarefa para a sua criança de 5 anos. Falar assim, olha, daqui em diante você é responsável por colocar ração todas as vezes para o Totó. Eu acho que o Totó vai passar fome dia sim, dia não, porque você vai acabar descobrindo que a criança não lembrou e está lá preocupada em brincar com o cachorro, mas se esqueceu muitas vezes de alimentar o cachorro. Aí essa criança agora cresce para 10 anos de idade. Olha, agora a coisa está mais fácil. Já é um pré-adolescente, você já consegue dar essa tarefa com mais propriedade para esse pré-adolescente e ele executar isso com mais responsabilidade. Mesmo assim, talvez com uma criança de 10 anos, você vai de vez em quando checar. Olha, tá lembrando? Lembrou de dar comida lá pro Totó? Não esquece não. E aí vai lembrando e aquela criança vai assumindo aquela responsabilidade com mais facilidade. Essa criança cresce agora, esse pré-adolescente agora já é um adolescente de 15 anos. Olha, dificilmente você vai precisar, é claro, adolescente é voado, esquece das coisas, tudo bem. Mas ele já tem maturidade para assumir essa tarefa. Ele já tem condições de já não precisar do pai e da mãe ficar ali em cima toda hora. E aí, meu filho, lembrou de dar comida pro cachorro? Lembrou de dar comida pro cachorro? Se ele está precisando disso, ele está sendo tratado talvez como uma criança de 10 anos, que ainda não amadureceu. Se ele tem uma maturidade já de um garoto, de uma garota de 15 anos de idade, já tem condições de ter essa responsabilidade de quem está caminhando aí nessa jornada. Agora, na nossa vida cristã, muitas vezes a gente lida com essa questão da responsabilidade e do amadurecimento também. É esperado de nós, como cristãos, certo tipo de conduta, certo tipo de maturidade. É claro que um novo convertido, muitas vezes, ele não vai ter a maturidade espiritual para enfrentar certas situações, enfrentar certas pressões da vida ainda. Então ele precisa de uma proteção da comunidade da fé. Mas à medida que ele vai crescendo, é interessante que na primeira carta de João, ele vai falar sobre os filhinhos, os jovens e os pais, na primeira carta de João, capítulo 4, e ele vai mostrar isso, como que esses filhinhos, jovens e pais são maturidade espiritual. E aí, à medida que a gente vai crescendo na maturidade, a gente vai enfrentando mais batalhas e vai vencendo essas batalhas e se torna, inclusive, pai espiritual de outras pessoas. E isso aí vai fazendo a gente crescer, a gente vai ganhando não só maturidade, mas também responsabilidades na nossa caminhada. Assim, tem certas coisas na nossa caminhada cristã que tem a ver com a nossa responsabilidade. E
elas são da vida cristã. Não é uma questão de, eu sou novo, eu vou fazer, eu sou mais velho, eu não vou fazer. São do dia a dia. Por exemplo, buscar uma vida santa, amar a Deus e amar o próximo, servir o próximo, são coisas do nosso dia a dia, são coisas que independem do nosso nível de maturidade, do novo convertido até a pessoa que já está há décadas vivendo o Evangelho. Espera-se esse tipo de responsabilidade, porque isso está no DNA do cristão, está no DNA da caminhada cristã. E Paulo, quando ele está escrevendo aos Coríntios, ele vai falar de algo da sua responsabilidade que tem tudo a ver com a nossa responsabilidade também. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versos 16 e 17, diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. É interessante como é que Paulo percebe que a responsabilidade da evangelização não era algo assim, é porque eu sou Paulo, eu sou diferente dos outros. Não, pesava sobre ele essa obrigação porque ele era de Jesus. Ele poderia fazer isso de livre e espontânea vontade, ou ele poderia fazer isso obrigado, mas ele tinha que fazer, porque pesava sobre ele essa obrigação. Anunciar o evangelho era responsabilidade dele. Deixar de anunciar o evangelho para Paulo seria mais ou menos para nós aqui, uma pessoa de 40, 30 anos de idade se comportar como uma criança de 5 anos. Imagina só, dois amigos, sei lá, 20, 30 anos de idade, estão no shopping e um quer ir para um lado do shopping, um quer ver um filme no cinema, o outro quer ver outro filme no cinema. E aí um começa a fazer birra e deita no solo ali, no saguão do shopping, fazendo birra porque ele quer assistir o outro filme que o amigo dele não quer. É a coisa mais ridícula do mundo, não tem sentido. Seria uma plena falta de maturidade. E pessoas sem maturidade não pode se esperar muita responsabilidade delas, não é não? Paulo entendia isso. Olha, se eu não anunciar o evangelho, eu vou estar vivendo como se fosse uma pessoa de 5 anos de idade, sendo o adulto que eu sou. E o interessante é que ele usa uma frase muito legal. Ele fala assim: a responsabilidade de despenseiro está sobre mim. Responsabilidade de despenseiro, o que seria isso? O despenseiro era dentro de uma casa que tinha servos naquela época da Roma Antiga, era aquele que tomava conta da despensa da casa, onde ficavam os mantimentos da casa. Diferente do servo, do escravo, que ia trabalhar na casa limpando ou segurança da casa, alguma coisa assim, o despenseiro, ele tinha que garantir que a despensa tinha mantimentos suficientes para as pessoas que iam cozinhar, preparar o alimento para os filhos do dono, para o dono daquela casa, para a família daquela casa. E diferente de hoje, que a gente tem freezer, geladeira, é fácil a gente fazer uma compra do mês, por exemplo, e colocar na despensa e compra a carne da semana, põe no freezer, lançar a mão da geladeira, até quer comer alguma coisa, abre a geladeira, vai lá, esquenta ou come gelado, alguma coisa assim. Não. Naquela época não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada disso. Então, o trabalho do despenseiro era muito delicado. O despenseiro tinha que ir lá no mercado e trazer os mantimentos para dentro de casa praticamente todo dia, e assim garantir que essa família estaria bem abastecida. Ele tinha a responsabilidade de garantir que aquela família teria o que comer. Paulo projeta a responsabilidade do despenseiro de uma casa para si mesmo ao falar sobre a comunicação do evangelho para todo mundo, não só para aquelas pessoas à sua volta. A preocupação de Paulo era pregar o evangelho por toda a terra até os confins do mundo. E isso era para ele a responsabilidade do despenseiro na evangelização. Não era uma coisa opcional, não era uma coisa que eu tenho o dom de evangelismo e por causa disso eu vou pregar o evangelho. Muitas vezes a gente se esconde através dessa doutrina dos dons espirituais, dizendo um tem dom para isso, outro tem dom para aquilo. Eu não tenho dom de evangelista, então eu não vou evangelizar, porque só quem tem o dom de evangelismo evangeliza.
é a maior bobagem do mundo. Todos nós somos chamados a sermos testemunhas de Jesus Cristo em todo o tempo, por livre e espontânea vontade ou por obrigação. É claro que por livre e espontânea vontade é muito melhor. E para isso a gente precisa se preparar. Sabe por quê? Nós estamos diante de uma humanidade faminta de pão. Mas não é simplesmente o pão que a gente assa e come com farinha de trigo, não. O pão da vida, Jesus Cristo. Dentro da igreja, daqueles que já experimentaram do pão da vida, nós precisamos edificar uns aos outros, alimentar uns aos outros também. Mas mais do que isso, nós precisamos anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo, para que todas as nações conheçam e saibam que o pão da vida está posto na mesa, está à disposição para a gente alimentar a nossa alma, e nós não podemos reter esse pão. Entrar dentro da casa, se fechar dentro da despensa, imagina só, o despenseiro da casa entra dentro da despensa, ele tem a chave da despensa, ele tranca a despensa, fala assim, eu vou comer tudo aqui, eu não vou dar nada para ninguém. Vai chegar uma hora que vai acabar a comida, ele vai ter que abrir aquela porta e com certeza eu acho que a vida dele não vai estar muito boa depois de fazer isso. Nós não podemos cometer essa coisa ridícula de entrar dentro da despensa e achar que o pão da vida é só para nós. Deus continua usando a sua igreja para anunciar como despenseiros dessa grande verdade que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que o pão da vida está à disposição de todo aquele que crê. Seja um dispenseiro fiel. O apóstolo diz que o que importa é que seja encontrado fiel. Nós precisamos caminhar nessa fidelidade, anunciando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por isso? Não sei como é que tem sido a sua experiência nesse tempo, mesmo envolvido às vezes com o ministério, às vezes até o ministério pastoral numa igreja, a gente perde o contato com não crentes, a gente passa a viver só ali dentro da igreja, esquece que nós somos chamados para anunciar o Evangelho a todos que estão à nossa volta, seja ao comprar pão na padaria, o padeiro, o caixa do pão, a pessoa que serve lá o pão, coloca o pão dentro do saquinho, eles saberem que existe um pão maior e que esse pão morreu na cruz para que eles pudessem ter vida. Vamos orar. Obrigado, Jesus, por tua graça, obrigado pela vida e obrigado pelo pão da vida. Obrigado porque o Senhor nos tem feito cada vez mais maduros, e ao sermos maduros, temos recebido responsabilidade. E essa responsabilidade de dispenseiro é um privilégio para nós, de poder apresentar o pão da vida para as outras pessoas. Eu peço que o Senhor derrame da tua graça sobre nós e rompa qualquer luta, qualquer grilhão, qualquer dificuldade que há em nosso coração que nos priva de viver essa verdade. E assim, muito mais do que viver dentro da igreja, com os irmãos, a gente possa viver o Evangelho para fora, anunciando que o Senhor Jesus morreu por nós para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Que essa abundância do pão da vida seja derramada sobre as pessoas através da nossa vida, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.